Olá, meus amigos, Felipe Goulart aqui falando. Resolvi trazer um caso clínico para vocês aqui de uma fratura de punho, tá? Mais especificamente de rádio distal, uma fratura com queda em punho em extensão, né? Apoiando assim em extensão, e é chamada também de fratura de Colles, e aí fraturou o rádio distal aqui, tá? Então vocês podem ver no raio-x aí a fraturinha do rádio distal, e esse paciente fez uma cirurgia de placa parafuso, tá aí também a colocação aí da placa parafuso no raio-x, tá? E me procurou perguntando se a osteopatia, se eu poderia ajudá-lo a retornar mais rápido às suas atividades, ou reduzir sequelas, né? Porque com medo de ficar com rigidez, muita gente falando, pode ter sequela e tudo. É óbvio que a osteopatia pode ajudar nesse sentido. O osteopata é um dos profissionais mais treinados em palpação, né? Ele passa a vida inteira palpando para tentar entender o que está acontecendo naquele tecido, né? A gente até brinca nas formações de osteopatia que a base da osteopatia é anatomia, 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 fisiologia, fisiologia, fisiologia. Ou seja, a gente tem que saber o que primeiro, aonde a gente pode mexer e aonde a gente não pode. Na verdade, a máxima da osteopatia também é, primeira coisa, não machuca o paciente, não seja perigoso, né? É uma das premissas, assim, de provas de formação de curso, tá? Então você tem que saber onde você não pode mexer, tá? Então a grande vantagem de você visitar um osteopata é que certamente ele, sendo um osteopata formado mesmo, com seu DO lá direitinho, vai ter ferramentas para identificar quando ele é perigoso e ele não vai interferir naquilo ali. Ele vai investigar as formas de te tratar, tá? Então, nessa fratura de punho, por exemplo, me procurou, tem 1 mês e 1 semana, talvez, né, de cirurgia, já está de alta, está fazendo suas atividades e tudo, foi um tempo bom, hoje já faz até suas flexões de braço aí, evoluindo muito bem. Obviamente a gente testa os movimentos de extensão, flexão, desvio ulnar, desvio radial, força de preensão, tudo isso que é a função clássica, né? E a gente vai identificar a perda de mobilidade entre os ossos do punho, vai identificar se tem alguma rigidez, alguma aderência do tecido mole, dos tecidos moles aqui, tecido facial, é muito comum você ter, por exemplo, acima, logo adjacente à placa ali, você ter uma região de proliferação maior de colágeno, tecido colágeno fibrótico, né? E acaba fazendo uma aderência ou uma rigidez de uma estrutura que nem foi lesionada, né? Algumas foram lesionadas pela própria cirurgia, que é inerente, não tem jeito, né? E você tem que recuperar ali a cicatriz. Uma pessoa negra, por exemplo, tem tendência a queloide um pouco maior, né? Então a cicatriz tanto pode crescer para dentro quanto para fora. Então você tem que orientar e reduzir esses processos, né? A passagem dos tendões nessa região, por exemplo, que é a região que a placa fica muito intimamente ligada, você pode ter um depósito maior de tecido ali, de proliferação, de recuperação, né, cicatricial, e vale você testar precocemente essas regiões, né? Aqui você tem uma intimidade muito grande, né? Tem um rádio aqui, você tem a ulna aqui, mais 5 ossos aqui são metacarpos, né? Os ossos do carpo são 2 fileiras de 4 ossos, e então essa bagunça, né, aqui muito próxima um dos outros, então pode depositar colágeno, tecido cicatricial ali em outras regiões e acabar grudando. É muito comum, por exemplo, uma reabilitação que convencional e tudo, que bem sucedida e tudo, mas não foi atenta a esses detalhes mais minuciosos, ficar com uma certa sequela de movimento, demorar um pouco mais para fazer alguns apoios, né, porque acabou não tendo essa mobilidade precoce, né. Então, sim, a osteopatia pode ajudar sim nesses casos. Foi, graças a Deus, muito bem sucedido aqui o resultado deste paciente. Então, paciente que sofreu queda, que fraturou o punho e fez uma cirurgia aí, tem 1 mês e 1 semana, já está de alta, funcionando bem dentro do conceito de mobilização, manipulação precoce, atenção às mobilidades e etc. Um pós-cirúrgico bem precoce, tá bom? Então, fiquem na paz.